Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início então à nossa última aula, né, da disciplina de Fisiologia do Estresse, né, tratando dos aspectos, né, de memória e aprendizagem em plantas, né. E ao final, como eu comentei, eu vou tratar com vocês de alguns aspectos, né, aspectos fundamentais, essenciais, né, da perspectiva de plantas como sistemas cognitivos, né. Então isso é uma outra história, mas vocês vão entender como as coisas vão se encaixar no final, né? Pelo menos é o que eu espero. Bom, mas a gente sempre precisa lembrar, né, de quem a gente está falando. Quer dizer, de quem tem memória, quem eventualmente desenvolve algum processo de aprendizagem, né? Então, a gente nunca pode perder de vista, né, que plantas são organismos sésseis. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a sessilidade das plantas, né, impede, né, que ela eventualmente tenha alguma estratégia de fuga. Né? Quer dizer, ela simplesmente não pode sair daquele ambiente, né, pelo menos de uma forma ágil, né, portanto tem que enfrentar, né, os estímulos e as eventuais perturbações, os desafios da sua sobrevivência. Né? E exatamente ser um organismo sésseo, né, as plantas e outros organismos sésseis, né, eles evoluíram, né, um sistema de crescimento modular. Né. Isso eu sempre gosto de enfatizar para vocês, por quê? Porque as plantas não são aquele tipo de organismo que tem uma percepção única do ambiente. Né? Então, por exemplo, quando nós, né, temos a percepção de calor ou de frio, isso é uma percepção do nosso corpo como um todo. Né? Dificilmente você vai sentir frio na mão e calor no pé. Né? Quer dizer, a não ser que esteja algo artificial te esfriando ou te aquecendo, mas assim, a tua percepção do ambiente é uma percepção de um organismo único. Quer dizer, quando a gente forma, né, uma imagem a partir da recepção de luz, né, a gente forma uma imagem a partir dos olhos e não há formação de imagens em outros sensores do corpo visuais. Quer dizer, não existe essa possibilidade. Né? E as plantas são muito diferentes disso. Né? E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque cada módulo da planta, né, lembro, o módulo basicamente é uma unidade morfogenética da planta, né, composto por um nó e uma gema. Né? Então, cada nó de uma planta é uma unidade processadora de informação. Quer dizer, então, num organismo modular, né, que o Travas considera as plantas, por exemplo, como uma democracia, né, de módulos, né, quer dizer, uma população de módulos, eventualmente podem estar percebendo, né, ocupando ambientes muito diferentes uns dos outros. Né? Então, por exemplo, aqui mesmo nesse esqueminha da árvore, né, a gente pode ter folhas expostas a uma radiação direta, né, e folhas expostas a uma radiação indireta e eventualmente folhas que estão num ambiente completamente sombreado. Né? E como a gente viu, o input de energia no sistema, né, ele modifica não só a quantidade de energia disponível, mas isso vai ter um impacto sobre a temperatura, vai ter um impacto sobre o déficit de pressão de vapor, né, a umidade geral em que cada módulo está experienciando. Né? Isso vale também, obviamente, para o sistema radicular. Né? Cada módulo da raiz não está exatamente no mesmo ambiente. Quer dizer, você pode ter um ambiente que eventualmente tem mais recursos de fósforo, outros você tem maior disponibilidade de água, né? Você pode ter um eventual ataque de patógeno numa parte da raiz e não na outra, né? Assim como na parte aérea, né? Quer dizer, nem todas as folhas são afetadas por um patógeno de uma vez só. Né? Isso é uma questão que cada módulo da planta vai integrando as informações. Né? Então, isso é uma questão importante, porque uma das perguntas que a gente pode fazer em relação à memória é: aonde está a memória em plantas? Né? Especificamente falando, onde se forma a memória? Né? Esse é o tipo de pergunta que a gente faz quando a gente pensa em organismos centralizados. Né? Por exemplo, nós, né, é assumido, né, que pelo menos a maior parte da nossa memória é formada no cérebro, nas conexões entre as sinapses dos neurônios, certo? Mas as plantas não têm nada semelhante a um sistema centralizado. Né? Então, assim, aonde se forma a memória das plantas? Né?
se é que se forma a memória de alguma forma. Né? Então, esse é um aspecto importante da gente lidar. Né? Bom, então, percebam que em cada módulo da planta vai estar havendo um processo de percepção, né, de um estímulo, de estímulos combinados, né, com variação no tempo, né, e cada estímulo que é efetivamente percebido, ou combinação de estímulos que é percebido localmente, né, vai disparar uma cascata de transdução de sinal e sinalização que vai evoluir para uma resposta local e eventualmente sistêmica, caso, né, os processos de sinalização a longa distância sejam efetivamente sensibilizados ao ponto de dispersar esse sinal pela planta inteira. Né? Então, as plantas literalmente elas têm que lidar com muitos estímulos ao mesmo tempo. Né, estímulos muito variados ao mesmo tempo. Né? E dentro desse contexto, a gente precisa também perceber que cada resposta gerada pela planta, né, em termos de síntese, né, de alguns osmólitos, de algum metabólito de uma forma geral, né, a cadeia de expressão de um determinado gene a partir da transdução de sinal, isso tudo envolve um custo, né, um custo energético. Né? Ou seja, para cada situação percebida, né, independentemente da sua complexidade, as plantas vão envolver uma resposta com um dado custo energético. Né? De novo, assim, do começo. Né? Então, não só, obviamente, para esse tipo de organismo, mas para os organismos vivos, né, que de uma forma geral vivem num ambiente variável, né, seria razoável você imaginar que pelo menos parte dessas respostas fossem memorizadas para evitar um custo energético de iniciação a cada vez que as plantas recebessem um determinado estímulo. Imagina o custo disso, quer dizer, para cada situação, sempre a resposta a partir do zero. Né? Isso seria um grande problema, né? Porque justamente quando as plantas precisam eventualmente gerar respostas para evitar danos ou eventualmente para corrigir, né, algum dano, você tem um aumento natural do custo energético. Né? Então, os processos de memória eles são fundamentais para os seres vivos poderem, primeiro, né, reduzir os custos energéticos de respostas. Né, a estímulos recorrentes ou a estímulos que de alguma forma desencadeiam o mesmo processo de resposta. Né, como a gente viu, né, independentemente do tipo de estímulo, você tem ali certos mecanismos de resposta envolvendo metabolismo antioxidante, envolvendo sinalização de cálcio, né, via do óxido nítrico, enfim. Né, existem mecanismos, né, que participam do processo de resposta que são comuns. Né? Então, à medida que pelo menos esses processos iniciais estivessem, digamos assim, predispostos, né, o custo e o tempo de resposta da planta seria otimizado, né, porque tem a questão do tempo também. Quer dizer, quanto mais eficiente a resposta da planta, quanto mais rapidamente a planta consiga mitigar ou contornar, né, o eventual limitação, né, a perturbação imposta pela perturbação, melhor, né, em termos de manutenção de sobrevivência e, obviamente, né, do fitness desse indivíduo para a população. Quer dizer, então, de certa forma, essa memória, né, ela pode otimizar, né, as respostas populacionais, uma vez que cada indivíduo, né, ele pode aumentar a sua sobrevivência, aumentar o fitness e, consequentemente, manter a dinâmica populacional dentro de uma certa equilíbrio de homeostase. Né? Então, esses mecanismos de memória, eles, portanto, eles evoluíram, né, juntamente com a capacidade dos organismos vivos responderem, né, ao seu ambiente de uma forma geral. Né? Bom, mas o que é memória exatamente? Né? Porque o senso comum, né, pelo menos o senso comum para a maioria das pessoas, né, é de que memória seria uma capacidade, uma habilidade, uma propriedade de sistemas que têm um
um cérebro, né, de organismos que têm um cérebro. Por isso que eu iniciei dizendo que uma das grandes questões é aonde está a memória. Bom, por que a gente faz esse tipo de pergunta? Porque para nós a memória ela tem um local. Né? Quer dizer, memória seria a capacidade, né, senso comum falando, do teu cérebro armazenar informações. Tá certo? Só que isso é uma visão que não corresponde, né, ao conceito mais formal de memória, né? Não só do ponto de vista da língua, né, quanto do ponto de vista científico mesmo. Tá? Então, a memória, né, de uma forma geral, ela está associada, né, a um processo, né, ao poder de reproduzir ou recordar aquilo que foi retido, aprendido, né, especialmente por meio de mecanismos associativos, que a gente vai comentar isso. Isso aqui é um tipo de memória, né, de aprendizagem associativa que, de fato, ela parece ser mais peculiar a seres humanos e, enfim, mamíferos e outros organismos que têm o sistema nervoso central. Né? Bom, uma outra definição, né, é o estoque de coisas aprendidas e retidas, né, a partir da experiência de um organismo. Né, de um organismo. Né? E isso pode influenciar o comportamento futuro desse organismo a partir da recordação, a partir do chamamento dessa memória. Né? Mas de uma forma geral, né, memória é a capacidade de armazenar informações. Né? Então esses são os conceitos mais formais de memória. Né? Perceba que, pelo menos diretamente, nenhum deles pressupõe, né, a existência de um cérebro. Né? Então, isso é uma questão importante. Por quê que eu estou insistindo nisso? Porque, na verdade, você pode atribuir memória a diferentes tipos de sistemas capazes de armazenar informação. Quer dizer, então a gente pode pensar na nossa memória constituída pelas redes neurais, mas também a gente fala de memória de chips de computador. Tá certo? Então, qual é a relação, né, entre a memória do cérebro e a memória do chip de informação? Quer dizer, aqui a gente está falando de entidades, de sistemas completamente diferentes. Né? Um é mecânico, né, e o outro é biológico. Mas ambos têm a capacidade de estocar informação. E mais do que isso, né, ambos têm a capacidade de acessar, né, ou dar acesso às informações estocadas. Né? Então, esse é o aspecto central, né, da definição de memória, né, de uma forma geral. Bom, em plantas, né, basicamente já há uma literatura, né, bastante extensa, especialmente a partir da década de 80. Né? Então, assim, nos últimos anos, né, se vocês fizerem uma busca rápida no Google Scholar ou qualquer outra base de dados, vocês vão ver que vai aparecer centenas, literalmente centenas de referências sobre memória em plantas ou sistema de memória em plantas, enfim, associando memória à planta. Quer dizer, esse não é um tema absolutamente desconhecido, né, da literatura científica em fisiologia de plantas, mas é um tema que não é integrante do mainstream, né, não é aquele tema que compõe, né, os livros textos de fisiologia, mas isso é muito mais, né, por uma visão enviesada do que é a memória, do que propriamente dito por uma argumentação científica sólida, né, do que deveria ser memória de uma forma geral, né, e definindo que por algum motivo as plantas não poderiam exercitar a memória. Então, na verdade, né, como a gente vai mostrar aqui para vocês, né, na fisiologia e na botânica de uma forma geral, né, esse termo memória ele tem sido escondido por trás de uma série de conceitos que foram construídos justamente para evitar usar o termo de memória por conta de uma associação indevida, né, com organismos com cérebro. Né? O que é indevido, né, isso tem que ficar bastante claro, é fazer essa associação de memória com organismos com o sistema nervoso central. Isso é indevido.
né? E quando a gente constrói ciência, né, elaborar conceitos arbitrários para deixar de usar conceitos já bem estabelecidos, isso não contribui, né, de uma forma geral, para o estabelecimento de uma teoria, né, sobre como as plantas efetivamente interagem e sobrevivem no ambiente. Né? Então, já desde a década de 80, particularmente na França, no grupo do professor Michel Tellier, né, os mecanismos de memória, né, eles vêm sendo elaborados, né, e as evidências empíricas também vêm sendo coletadas. Né? Então, baseado na literatura mais recente, né, a gente vai falar aqui desse artigo em particular do Tellier e do professor Ulrich Lüttig, né, que é uma tentativa, né, de propor um modelo de memória em plantas, né, e esse artigo aqui mais recente, né, do grupo do professor Barry Pogson da Austrália, né, em que ele coloca, né, em termos mais dos mecanismos que efetivamente podem estar subjacentes a um processamento de armazenamento de memória em plantas. Né. Então, de qualquer forma, quando a gente se refere à memória, né, em plantas, mas na verdade em qualquer outro organismo vivo, a gente está se referindo a informações, né, que de alguma forma são armazenadas, a gente vai explicitar esses mecanismos, né, e que obviamente podem ser recuperadas. Né. Então isso é uma questão importante. A memória não é uma marca, não é um fingerprint, né, não é um imprinting, né, como se usa na literatura. A memória é uma informação armazenada, né, por diferentes processos e que pode ser recuperada alterando os estados futuros da planta em resposta, né, a estímulos sequenciais. Né? Então, esse é um aspecto diferente. Né? Então, assim, memória não é fingerprint, memória não é imprint. Né? Imprint, por exemplo, seria uma mutação, né? Uma mutação do DNA mesmo. Então, sei lá, a planta foi submetida a algum agente mutagênico, sei lá, e eventualmente isso gerou uma marca, né? Que mudou a sequência de bases nucleotídicas. Isso é um imprint. Né? Porque isso está lá. Claro que isso vai alterar, né, eventualmente, né, pode alterar o funcionamento do organismo, mas não tem esse aspecto de armazenamento e recuperação. Né? Então, memória, né, ela não é algo que é formado e fica ativo o tempo inteiro. Não, memória, né, ela é estocada e é recuperada, né, quando um determinado estímulo semelhante ao que criou a memória inicial reaparece. Né? Isso também é um aspecto muito importante, como a gente vai mencionar mais adiante, que da mesma forma, né, que existe um custo energético para a produção de respostas, também existe um custo energético para a produção e estocagem de memórias. Certo? Então, as plantas ou nós mesmos não armazenamos todas as informações experienciadas ao longo de toda a vida. Né? O custo, né, energético disso seria altíssimo. Né? Então, literalmente, né, a maior parte das informações elas são esquecidas. Elas são esquecidas. Né? Então, existe esse trade-off, né, entre memória, né, o armazenamento de informações e o esquecimento. Né? O esquecimento, né, como a gente vai ver, ele é importante para reduzir o custo energético de um eventual processo de estocagem. Né? Então essas memórias, portanto, né, elas podem ter prazos diferentes, ou seja, durações diferentes, como a gente vai ver. Tá? Pois bem, bom, a maior parte dos estudos associados à memória em planta, né, dizem respeito a informações, né, que são armazenadas quando a planta experiencia, né, um determinado tipo de evento de estresse, né, e que essas informações podem beneficiar as plantas, né,
preparando-as para um estímulo recorrente, ou seja, otimizar a capacidade das plantas responderem, né, a um estímulo já experienciado, né, ou a um estímulo que tem a mesma base, né, de produção de memória, que não necessariamente de mesma natureza. E aí a gente entra, né, no aspecto de memória cruzada, tolerância cruzada, quando você tem, quando um estímulo, né, por exemplo, um estímulo de déficit hídrico, ele pode produzir, né, um processamento de memória que eventualmente pode beneficiar a planta a responder a um estímulo de alta temperatura, por exemplo, ou vice-versa. Né? Bom, mas esse também é um aspecto, né, que é bastante enviesado, na verdade, porque memória não necessariamente se traduz, né, na capacidade da planta melhorar a sua resposta. Memória é simplesmente uma informação que num dado momento é estocada por algum tipo de processo, né, e essa informação influencia, né, os comportamentos da planta no futuro, né, nas experiências futuras. Tá? Fazendo aqui uma analogia com as nossas memórias. Né? Nem todas as nossas memórias são benéficas, são prazerosas. Né? Quer dizer, o que é um trauma? Né? Quando a gente tem um trauma, o trauma ele é fruto de uma experiência passada, né, que, de certa forma, nos prejudica nas ações futuras, né? Impedindo que a gente execute certas tarefas que são cotidianas, porque estamos associados a um trauma. Né? Então, eventualmente, algumas memórias, de fato, elas podem até prejudicar o desempenho. Né? Então, digamos assim, o aspecto de valor da memória, positivo ou negativo, né? Isso também é uma simplificação muito grande, né? Não é inerente à formação da memória em si, mas sim a maneira como essas informações estocadas num determinado momento vão ter um impacto, né, no comportamento das plantas no futuro, né, à medida que elas precisarem encarar, né, perturbações do ambiente. Tá? Então, esse é um aspecto bastante importante, né, para a gente ter em mente. Assim, né? Não associar memória com necessariamente, né, a melhoria da resposta no futuro. Isso pode acontecer, eventualmente acontece, mas isso não é uma regra. Né? Dependendo das situações, isso aí pode até ser uma exceção. Né? Mas enfim, mas a gente na verdade não tem muito dado sobre isso exatamente por esse viés, né? Porque em geral os trabalhos sobre memória são aqueles trabalhos que reportam respostas positivas da memória. Então a gente não sabe eventualmente o quanto de memória, digamos assim, com efeitos negativos efetivamente existem. Né? E a gente fala, e eu estou me referindo a isso porque na experiência, na minha experiência, né, como cientista, né, que estuda esse aspecto nas plantas, tem sido muito comum, né, a gente encontrar respostas, né, que na verdade são respostas que não têm nada a ver com o benefício da planta, quer dizer, experiências passadas que na verdade até reduzem a performance da planta no futuro. Mas continua sendo memória, porque o desempenho da planta sem aquela experiência passada é diferente. Né? Então, isso é uma coisa importante. Por isso que o esquecimento, como eu falei para vocês, né, ele é fundamental nesse processo. Muito provavelmente, é difícil quantificar isso, muito provavelmente as plantas elas esquecem muito mais do que armazenam informações. Né? Muito provavelmente. Bom, mas seguindo, né? Existem, na verdade, diferentes vias, né, para a formação de memória. Né? Então, esse trabalho aqui é um trabalho também, né, é um trabalho mais recente do professor Michel Tellier, agora de 2019, né, que na verdade é uma evolução, né, de um modelo teórico para a memória. Né? E nesse trabalho, assim como aquele trabalho anterior dele com o professor Ulrich Ludwig, né, eles propõem, né, alguns diferentes caminhos, né, para a formação da memória. E particularmente, né,
todos esses caminhos têm a mediação de ondas de cálcio. Parece que a formação de ondas de cálcio, como a gente já falou um pouco em aulas anteriores, ele é um driver, é um mediador das respostas de estresse na planta. Né? Então, é bastante interessante, né, o papel do cálcio como um elemento central da interação planta e ambiente. Né? Não só como mensageiro secundário para processo de transição de sinal, mas como a gente viu, como o gatilho, né, de todo o processo de sinalização elétrica em plantas. Né? Então, de alguma forma, né, o cálcio ele tem esse papel central, né, na vida das plantas em seu ambiente variável. Mas, pois bem, bom, então, quais são esses 3 caminhos, né, de formação de memória? Bom, foi proposto, né, o caminho STR, né, ou o caminho direto, straightforward. Né? Na verdade, esse caminho, né, é um caminho de resposta praticamente imediata, né, sem dependência de uma história prévia. Né? Seria uma resposta basicamente sem memória. Né? Então, muito provavelmente, esse seria o tipo de resposta, né, que de duas uma, ou experienciada pela planta pela primeira vez, quer dizer, não há uma base informacional para influenciar essa primeira resposta, mas eventualmente aquelas respostas muito mais rápidas, por exemplo, como a dinâmica de abertura e fechamento estomático. Né? Então, o fechamento estomático, por exemplo, ele pode ser fruto, né, de uma perda de turgor da célula em função de um processo de evapotranspiração mais acelerado por um pico de temperatura, ou um feixe de radiação mais alto, enfim. Quer dizer, é uma resposta, né, cujo processamento, né, deve ser muito, muito pequeno, muito rápido. Né? Claro que toda a resposta da planta tem algum nível mínimo, né, de percepção e sinalização. Mas aqui no caso, seria uma via mais direta de resposta, né, praticamente sem memória. Né? Então, um exemplo disso seria, como eu falei para vocês, né, a dinâmica de abertura e fechamento estomático, obviamente quando ela não envolve, né, sinalização por ácido abscísico. Né? E as formas, uma forma mais propriamente dita de memória, né, é chamada memória LRN, né, ou de aprendizagem propriamente dito. Né? A gente vai falar um pouco mais do conceito de aprendizagem mais na frente, mas esse aqui seria o tipo de resposta, né, de uma planta sujeita a uma repetição do mesmo estímulo. Quer dizer, então uma planta que frequentemente, né, ela passa por períodos de deficiência hídrica, ou frequentemente ela recebe picos de temperatura alta em função de incidência alta de radiação. Então, por exemplo, você imagina, quando eu falo planta, eu quero dizer módulo, na verdade, né? Porque assim, você imagina uma folha embaixo de um dossel. Quer dizer, uma folha embaixo de um dossel seria uma folha que está no ambiente mais sombreado. Né? Então, o simples balançar, né, do dossel em função do vento vai provocando o que a gente chama de sunflex, né, feixes de luz que vão incidindo dentro do dossel da planta. Né? Então, aquelas folhas, eventualmente, que estavam no ambiente sombreado, elas podem, em determinadas situações, receber vários pulsos de luz intermitentes, em função da movimentação de folhas, por exemplo. Né? Então, a repetição do mesmo estímulo, né, ela pode alterar a intensidade da resposta, né, da planta. Então, alterar negativamente, né, que é o que a gente chama de resposta de familiarização ou habituação, né, quando, por exemplo, esse estímulo ele não é um estímulo que efetivamente vai causar algum dano, né, é um estímulo não severo, né, um estímulo moderado, a planta simplesmente ela diminui a resposta àquele estímulo dela. Né? Eu vou dar um exemplo no futuro, que seria a formação dessa aprendizagem por habituação propriamente dito. Né? Aí, por outro lado, né, a gente tem, né, o efeito positivo, né, desses estímulos recorrentes, né, desses estímulos de repetição frequente, que a gente chama de sensibilização, né, no qual,
né, esse estímulo ele aumenta a resposta da planta, por ser, né, um estímulo provavelmente que deve causar mais danos à planta, né, um estímulo eventualmente até mais severo, mais perigoso, que ameace mais a sobrevivência da planta, em outras palavras, que desestabilize a homeostase da planta, né? Então, a tendência, nesse caso, seria as respostas serem cada vez mais rápidas, mais eficientes, mais ativas, né? Então, perceba que nos dois casos, né, isso envolve memória. Por quê? Porque se você tem uma progressão da resposta, né, significa que essa progressão da resposta é baseada em respostas passadas. Caso não houvesse, né, a formação de uma memória, a estocagem de uma informação baseada numa experiência anterior, né, a resposta aos estímulos recorrentes, repetitivos, seriam sempre as mesmas. Certo? Seriam sempre as mesmas. Né? Então, esse tipo de comportamento, né, tanto de familiarização quanto de sensibilização, na verdade são comportamentos bastante bem conhecidos. Né? É só que utilizando outros conceitos, como o conceito de aclimatação, né, o de habituação já faz mais parte dessa perspectiva de memória. Mas, por exemplo, a gente fala em aclimatação, rustificação, né, que é o hardening. Né? Na verdade, tudo isso envolve necessariamente um mecanismo de memória, né? Ou aquelas respostas de alta sensibilidade, né? Quando a planta é infectada por um patógeno, né? E ela cria uma memória imune, e eventualmente quando essa planta é reinfectada, ela gera uma resposta mais intensa, mais rápida, de sensibilização. Quer dizer, tudo isso só é possível, né, a partir da estocagem de uma informação proveniente de uma resposta a um estímulo passado. Né? Então, percebam que, na verdade, a ideia de memória, né, ela faz parte, né, do estudo, né, da fisiologia do estresse clássica, né, ou da ecofisiologia. A questão, né, é que, basicamente, né, por um viés, né, absolutamente antropomórfico, evita-se usar um termo que é associado a cérebros, mas como eu mostrei para vocês, né, isso é absolutamente sem sentido, porque memória não é associada a mecanismos cerebrais. Caso contrário, a gente não poderia falar de memória RAM, por exemplo, né, memória de chip de computador, tá certo? Então, a memória é um conceito de armazenagem de informação e acesso a essa informação posterior. Né? Bom, a outra via, né, de formação de memória em plantas, né, é a chamada via Store Recall. Né? Essa via ela é bastante interessante. Na verdade, essas vias eventualmente elas podem até estarem associadas, né, a LRN e a Store Recall. Né? Mas, assim, de qualquer forma, é o seguinte. Quando a planta está submetida a um determinado estímulo, né, ela pode produzir o que a gente chamaria de uma unidade de informação. Né? O que seria essa unidade de informação? Seria uma resposta, por exemplo, o aumento de um determinado metabólito, né, o aumento da síntese de ácido abscísico, o aumento né, da concentração de algum, por exemplo, de prolina, né, a expressão de um determinado gene, ativação, né, transitória, né, de determinado fator de transcrição, né, ativação por fosforilação de uma determinada enzima, enfim. Né, essas seriam unidades de informação. Né. Essas unidades de informação, elas podem ser estocadas, né, a gente vai falar mais especificamente desses eventuais mecanismos de estocada, tornando-se latente por um certo período, quer dizer, essa memória ela tem uma duração, né, dependendo da unidade informacional que foi gerada, né, como a gente vai ver, e ela pode ser recuperada, né, em eventos futuros, né, capacitando a planta, né, a responder, né, de maneira a alterar, né, o seu metabolismo, o crescimento. Lembrando, como eu falei para vocês, que essa resposta ela não é uma resposta que necessariamente vai beneficiar a planta no futuro. Né? Então, por exemplo, o acúmulo de dano. Né? Vamos imaginar, né, que você tem um acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Quer dizer,
e isso de fato pode acontecer, né? Especialmente se o sistema antioxidante não for suficiente, né, para manter a homeostase redox. Né? Então você pode ter o acúmulo dessas unidades de informação, que na verdade são unidades de informação, né, que podem deixar a planta mais suscetível, né, no caso das espécies reativas de oxigênio. Então percebam que não há uma conexão direta, né, entre a formação, a estocagem da informação, né, e o efeito necessariamente positivo. Né? Vai depender do que é estocado, vai depender, enfim, de uma série de fatores, como a gente viu, né, intensidade, a duração, né, do evento causador de estresse, né, a eventual combinação de diferentes eventos, quer dizer, o contexto de uma forma geral, a base genética da planta, né, o estágio de desenvolvimento, enfim, tudo isso, né, vai afetar o tipo de memória e o tipo de efeito que essa memória vai ter no futuro da planta. Né? Então, essa é uma questão importante. Um outro aspecto também associado à memória, né, são memórias que a gente poderia chamar de memórias internas da planta, associadas aos ciclos ultrarradianos, circadianos ou eventualmente aos ritmos anuais da planta. Né? Então, assim, o que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano da planta é aquele ritmo que evolui no metabolismo associado, né, à duração do dia e noite. Né? Então, por exemplo, a gente tem aquelas plantas, né, de dia curto, de dia longo, elas têm um ritmo circadiano associado à mensuração do tamanho do comprimento do dia. Então, isso é uma marca. Né? Esses ritmos circadianos, os ultrarradianos, que são ciclos menores, né, do que 24 horas, né, ou menores do que um ciclo dia-noite, né, eles são marcas, é como se fosse um despertador. Tá certo? Então você imagina ali que você põe o teu despertador todo dia para tocar num determinado horário. O que é esse despertador? É uma memória, né, para você fazer alguma coisa, né, que você foi criada num determinado momento e você estabelece a partir daí uma ação, né, quando aquela memória é associada. Né. E os ciclos circadianos e os ciclos ultrarradianos, né, eles são processos metabólicos bastante complexos, né, que envolvendo inclusive genes de clock, né, quer dizer, genes que têm um ciclo, né, de expressão bastante marcado, regulado metabolicamente, né, por o que a gente chama de osciladores metabólicos. Né. Esse, na verdade, é um assunto bastante interessante, né, que a gente não vai detalhar aqui. Mas o fato, né, portanto, é que a repetição de determinados estímulos, né, evolutivamente ou no lifespan da planta, quer dizer, no tempo de vida da planta, podem criar, né, ritmos, marcas, né, que vão sendo memorizadas, né, e acabam desenvolvendo, né, uma recorrência da resposta das plantas ao ambiente. Então isso é essa coisa é muito interessante. Por exemplo, a abertura e funcionamento dos estômagos, embora ela seja muito responsiva ao ambiente, ela é coordenada por um ciclo também. Né? Na verdade, até um ciclo circadiano, ultrarradiano, não é exatamente 24 horas de ciclo. Mas o que acontece? Né? Com uma certa autonomia em relação ao ambiente, a planta de manhã ela tende a abrir os estômagos e a partir de um certo horário do dia ela tende a fechar os estômagos. Né? A partir desses osciladores internos. Né? O que o ambiente faz, na verdade, né, é atrasar ou adiantar esse ciclo de fechamento estomático. O que eu quero dizer para você é o seguinte, né, que independentemente do que esteja acontecendo no ambiente, vai chegar uma hora que o estômago vai fechar. As condições podem estar ótimas, você pode estar trabalhando com os estômagos dentro de um fitotron, vai chegar um ponto em que os estômagos simplesmente fecham. Mesmo que as condições ambientais não estejam necessariamente sinalizando para isso, ou abrir também. Né? É claro que se as plantas forem sujeitas, né, a um ciclo fora, a um ciclo externo fora do seu ritmo circadiano, elas acabam perdendo, né, essa ciclicidade, essa recorrência. Né? Eventualmente pode ser retomada, quer dizer, então é uma memória que se estabelece, mas que eventualmente pode
pode ser perdida também, né? Se a planta ficar muito tempo numa condição completamente diferente, né, do clock interno dela, do ritmo circadiano dela interno. Né? Porque, veja, não faz sentido, né, você manter um ritmo, né, e esse ritmo, tudo tem um custo, tudo tem um custo, né, um custo energético. Você manter um custo energético, né, quando a planta está num ambiente em que esse ciclo não tem mais a sua função. Né? Então, esses ciclos, eventualmente, eles podem ser quebrados, né, ou atrasados ou adiantados. De qualquer forma, isso faz parte, né, da memória da planta, né? Ou seja, das informações que alteram as respostas futuras dela. Tá ok? Bom, quais seriam os processos de memória? Assim, quer dizer, quais seriam essas marcas, né, essas unidades de informação propriamente dito? Né? Bom, existem vários processos que podem gerar memória na planta, ou seja, unidades de informação, né, que são produzidas, né, ou modificadas por um determinado estímulo e que vão eventualmente afetar, né, as respostas a estímulos parecidos, né, de alguma forma no futuro da planta. Né? Então, uma das principais marcas de memória na planta está associada, né, como a gente viu, a processos epigenéticos, né, associados aqui no caso, né, à metilação de DNA. Né? Então, como a gente viu na aula de epigenética, né, o estado da cromatina, né, estar mais enrolado ou desenrolado, digamos assim, altera, né, o acesso a determinados genes. Né? E esse desdobrar, né, esse folding ou unfolding da cromatina, ele é regulado, né, por marcas epigenéticas, né, por metilação, por acetilação. Né? E essas marcas epigenéticas, elas são marcas que podem ser geradas ou retiradas a partir de um determinado estímulo, né? E essas marcas, elas podem afetar, né, podem se manter, né? Quer dizer, você pode ter ali as histonas, por exemplo, metiladas, né? Elas foram metiladas por um determinado estímulo, permanecem metiladas, e isso obviamente vai mudar a resposta no futuro, porque elas já estão metiladas, quer dizer, o acesso ao DNA, né, ao gene em particular, para uma determinada resposta, vai ser mais rápido, mais pronto, porque você não vai precisar ter o desenrolar, né, da cromatina, porque ela já vai estar naquele estado. Mas, eventualmente, como a gente falou, dependendo do período de recuperação, né, esse estado, que no caso desmetilado, ele pode voltar para o estado natural, né, quer dizer, para o estado aqui no caso metilado. Né? Então, esse é um aspecto importante. Na verdade, a gente vai falar um pouco mais de um modelo experimental para estudar a memória em plantas, tá? Mas o que é fundamental a gente definir, né, se um determinado mecanismo é memória ou não, quando após um estímulo, né, existe um período de recuperação. Por que isso é importante? Né? Porque se você dá um estímulo, né, e a planta continua operando do mesmo jeito, né, na verdade você tem um novo estado de equilíbrio da planta. Porque lembra, a memória é aquilo que é armazenado e recuperado. Né? Então, existem situações, né, em que essa marca de informação ela é criada. Quando a planta vai para o ambiente em que aquela perturbação se extinguiu por alguma forma, né, a tendência é que ela deixe de expressar aquilo lá, mas que volte depois com maior acesso, né, ao processo. Né? Então, por exemplo, uma resposta de estresse, né, é o aumento da concentração de ABA, né, de um metabólito, né, que ele pode permanecer por um determinado ponto, né, aqui nesse caso, por quê? Porque o ABA, né, ele é um sinalizador importante. Então, assim, se você já tiver uma concentração relativamente elevada de ABA na planta em função de uma memória anterior, a resposta desencadeada por ele, por exemplo, fechamento estomático ou redução do crescimento
né, de algum tecido, etc., né, ou numa semente inibir a germinação dessa semente, né, vai ser uma resposta mais rápida. Né, vai ser uma resposta mais rápida. Né? Mas como eu falei, eventualmente, a síntese de ABA pode voltar à condição pré-estresse. Aí, quando a planta for estimulada, ela vai ter que fazer tudo de novo. Né? Então, essa relação entre formação da memória e esquecimento, resetting, né, é um balanço que é muito importante, né, para o custo energético das respostas da planta. Né? E tem algumas respostas, né, que são absolutamente transientes, quer dizer, é uma resposta, por exemplo, quando a planta está sob estresse, ela tende a aumentar a dissipação de calor dela, né, pelo fotossistema 2, quer dizer, aumenta o que a gente chama de coente não fotoquímico. Mas é uma resposta muito transiente, né, passou aquilo lá, o sistema volta para o nível energético basal, não forma uma memória. Né. Então, a memória, em geral, ela envolve, né, a produção, né, de algum composto, né, marcas epigenéticas, né, como esses processos de metilação, acetilação, ou eventualmente, né, a síntese de pequenos RNAs de interferência, né, que podem ser induzidos pelo estresse, regulando, né, a expressão de determinados genes, né, epigeneticamente, né, mas que esses RNAs, esses pequenos RNAs de interferência, eventualmente eles podem ser desativados, né, ou eventualmente eles podem permanecer ativos, né, mantendo a memória da planta e permitindo que o papel dele, né, de alterar, regular determinados genes seja mais eficiente, quer dizer, ele não precisa ser ressintetizado, né, reativado, ele já está lá, né, pronto para gerar uma resposta mais eficiente. Né. E, então, esses são mecanismos bastante conhecidos, né? Tem os processos também, né, de fosforilação, desfosforilação de proteínas, né? Então você pode ter uma proteína que o estágio desfosforilado ela é inativa, quando fosforila ela passa a ser ativa, esse estágio de fosforilação pode perdurar, mesmo sem o estímulo ainda, né? E quando a planta se sujeita a um novo estímulo, a proteína já está fosforilada e pode simplesmente agir. Né? Quer dizer, você encurta os passos, né, da transdução de sinais na percepção, entre a percepção e a resposta. Né? Essa, quer dizer, encurta, aumenta a eficiência da resposta e eventualmente diminui o custo energético, dependendo do mecanismo acionado. Né? Então, como a gente vai ver também, dependendo do mecanismo que é acionado, né, ele vai ter uma duração também. Né? Então, isso é muito interessante. Né? A duração da memória varia em função do mecanismo que é acionado. Mas a gente já vai ver isso lá. Né? Existe um outro modelo, né, proposto no trabalho do Demongeot e Teillier, mais recente, que é um modelo muito interessante, que não está associado, né, diretamente à síntese de um ou outro componente, né, especificamente relacionado a uma ou outra marca epigenética. Na verdade, né, é um modelo de reforço de circuito metabólico. Né? Eu vou explicar isso, mas isso seria muito análogo, né, ao modelo de formação de memória em sistemas neuronais. Porque assim, qual que é o modelo de formação de memória no cérebro? Né? Quer dizer, em outras palavras, aonde está a memória no nosso cérebro? Né? A memória do nosso cérebro, ela está, né, no reforço de conexões neurais que é estimulado, né, quando quando o organismo ele passa por uma determinada experiência. Né? Então, tudo que a gente experiencia, né, isso de certa forma vai ser traduzido, né, em conexões sinápticas específicas, né, e quando essas memórias, quando esses estímulos são recorrentes, há um reforço dessas conexões sinápticas, né, criando uma memória mais duradoura. Né. Claro, eu estou falando isso para neurônios, mas o que isso tem a ver com o metabolismo? Bom, o metabolismo é feito por quê? Ele é feito a partir do quê? Ele é feito a partir de rotas, né, de redes, né, de conexões entre vários componentes.
né, componentes proteicos, redigênicas, etc. Né? E a resposta metabólica da planta, né, basicamente, é a ativação de determinadas rotas metabólicas específicas. Né? Seja, por exemplo, aquelas rotas né, do ácido jasmônico, do salicílico para respostas a estresse biótico, né, sejam rotas associadas a estresse biótico, ligadas por ABA, ligadas por cálcio. Né? Então, a ideia basicamente é o seguinte, né? Quando você tem um determinado estímulo, né, esse estímulo vai gerar uma cadeia, né, de respostas, né, que vai eventualmente desbloquear determinados genes, né, passando por uma cadeia de transdução de sinais, né, mediada por cálcio em muitos casos, né, e eventualmente por ABA, dependendo do tipo de estímulo. Bom, quando você vai ter um segundo estímulo, né, essa rede, eventualmente, ela pode ser reforçada. Né? Você vai reforçando as redes metabólicas, né, fazendo com que determinadas respostas associadas a desbloqueio de genes seja cada vez mais intensa. Né? Então, a ideia é que não só, né, você tenha um efeito específico de um metabólito, né, mas é que, na verdade, todo um ciclo de reações metabólicas seja mais reforçado, né, ou menos reforçado, vias alternativas sendo reforçadas eventualmente. Né. Então, vocês lembram, por exemplo, na aula de metabolismo respiratório, né, os desvios que existem, por exemplo, no ciclo do ácido tricarboxílico, né, quer dizer, dependendo do esgotamento de oxigênio, esse ciclo pode ser encurtado, você pode ter derivação dele, quer dizer, surgem várias rotas no metabolismo, né, que podem ser reforçadas, né, a partir, por exemplo, né, do aumento da quantidade de proteína fosforilada, né, do aumento da quantidade de fatores de transcrição ativados, né, ou mesmo a partir de um pool maior, né, de sinais dependentes de cálcio, né, de ondas de cálcio. Né. Então, esses estímulos, eles podem reforçar, tornar essas vias de regulação cada vez mais eficientes. Né. Quando eu digo eficiente, quer dizer, mais prontas para agir. Né? Essa que é a ideia, quer dizer, mais preparadas para uma resposta mais imediata. Né? Porque sempre quanto mais rápida a resposta da planta, né, maior é a possibilidade dessa planta mitigar os efeitos, né, de um determinado agente estressor, ou eventualmente até produzir uma situação em que ela se recupere completamente, sem danos. Né? Então, essas redes são exatamente essas redes metabólicas, né, que são que operam, né, dependendo do estímulo específico, né, seja em organelas específicas, né, ou no citossol, envolvendo metabolismo, metabolismo de carboidrato, metabolismo especializado, enfim. Né, como a gente viu ao longo da disciplina, né, diferentes fatores causadores de estresse, né, eles, embora eventualmente tenham uma base comum, como a gente viu, eles podem ativar rotas específicas no metabolismo. Né? Então, à medida que essas rotas vão sendo persistentemente acionadas, né, isso pode eventualmente encurtar caminho, isso pode acelerar, né, a transdução do sinal, né, e eventualmente acelerar, né, a expressão propriamente dita de genes. Né? Então, esse é um modelo bastante interessante, né, que obviamente que na década de 80, né, era difícil você você mensurar isso, porque você não tinha as ferramentas que nós temos hoje né, de alta eficiência de coleta de dados, né? Metabolômica, proteômica, transcriptômica, etc. Então, isso que é muito interessante, né? A gente não estudar indicadores específicos associados a uma resposta de estresse. Não, verificar o quanto, né, que determinados circuitos metabólicos efetivamente se tornam mais eficientes na resposta, quer dizer, o tempo de resposta, propriamente dito. Tá? Bom,
E como a gente está falando de redes metabólicas, né, essas redes elas têm uma dinâmica própria, quer dizer, essas redes elas podem criar passos alternativos, encurtar caminho, podem ser ativadas, reativadas, né? Então existe toda uma dinâmica metabólica, né, associada a essa memória, né? E para isso, né, esse trabalho aqui do Ildefonso de la Fuente, ele propõe um modelo que é muito interessante, é um modelo teórico, né, baseado em redes Hopfield, né? Redes Hopfield são basicamente o que a gente chama de redes booleanas, né? Rede liga e desliga. Né? Redes liga e desliga, quando você tem componentes que um liga e desliga o outro. Só que o que é interessante é que esse tipo de rede, em geral, ela tem tendências, ela cai para o que a gente chama de atratores. Quer dizer, as redes, por mais diferente que sejam os estímulos, as redes metabólicas, né, elas não têm qualquer tipo de arranjo. Elas tendem a arranjos mais eficientes de resposta, que são os chamados atratores. Né, atratores metabólicos. Né? Então, existe, na verdade, né, um processo de auto-organização, né, das redes metabólicas, né, que otimizam, né, as respostas da planta como um todo. Né? Então, não é uma questão só de avaliar um ou outro componente, um outro ponto daquela rede, mas sim avaliar, né, a arquitetura, né, da rede como um todo. Né? Então, esses modelos, como eu falei para você, são modelos ainda teóricos, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, é de 2015, né? Meu trabalho do TIE é de 2000, é do ano passado, né? Então, reforçando, dando evidências, né, para que de fato existem, né, esses atratores metabólicos no sistema, né, que geram respostas mais prontas, mais específicas, né, às vezes reforçadas. Então isso é uma questão muito, muito interessante, tá, do ponto de vista teórico. Né? Bom, mas aí, portanto, existem vários mecanismos, né, como a gente viu. Então, assim, desde o acúmulo, né, de um determinado metabólito que pode persistir, né, não sendo necessária a sua síntese de novo, né, ele pode desencadear a resposta de transdução, né, como o caso do exemplo do ABA. A gente tem os processos de fosforilação, desfosforilação de proteínas, né, os processos associados também a alterações epigenéticas. Né? Então, obviamente, esses processos associados a reforço, né, de rotas metabólicas. Bom, então, dependendo do mecanismo acionado, né, o tempo de duração dessa memória vai ser variável. Né? Então, existem memórias, né, de curto prazo, assim, memórias transientes, quer dizer, informações, né, que vão ser armazenadas, mas que vão ficar disponíveis para serem acessadas, né, durante poucos dias ou eventualmente durante semanas. Em geral, as memórias de curto prazo, né, elas são baseadas em alterações em níveis metabólicos ou fatores de transcrição, né, ou eventualmente processo de fosforilação de proteínas. Né. Então são respostas relativamente rápidas, mas que também têm um tempo de permanência transiente, né, relativamente rápido. Claro, né, vai depender também da frequência em que os estímulos vão sendo dados. Né? Quer dizer, se não houve tempo hábil de atenuar totalmente a resposta, essa resposta ela persiste mais tempo. Né? Por isso que é de dias a semanas. Né? Então, por isso que é muito interessante assim, o período de recuperação, quer dizer, o período entre uma perturbação e outra, né, ele é crucial, né, para a duração, né, em outras palavras, para a observação de determinado mecanismo de memória. Quer dizer, se você faz um experimento, né, e o intervalo de recuperação é 24 horas, eventualmente você consegue verificar uma resposta de memória quando você gerar um segundo estímulo, um terceiro estímulo, seja lá o que for. Entretanto, se esse tempo de recuperação for estendido, além da duração da formação da estocagem de memória transiente, você não vai ver o efeito de memória. Né? Então isso é uma questão muito interessante. Né? Por isso que em alguns estudos, né, algum tipo de experimento, em situações, né, você pode marcadamente ver um efeito de memória e em outras simplesmente não. Isso não significa que não houve a formação de memória, simplesmente que aquela memória era transiente.
Tá? Bom, por outro lado, né, existem memórias de mais longa duração, né, eventualmente meses, né, que são alterações envolvendo o estado de dobramento da cromatina. Né? Então, essa é uma memória, né, que ela tende a durar mais, né, em função dos trabalhos que tem avaliado, né, o desdobramento, o dobramento da cromatina nessas marcas, a função de marcas epigenéticas nas estonas, né? E percebe-se que a duração desse evento, né, portanto, mudando o acesso do metabolismo aos genes, tende a durar meses. Né? E, por outro lado, né, isso é um fator muito interessante, né, que essa memória ela pode durar gerações, portanto, uma memória transgeracional. Evidentemente que esse tipo de memória, né, ela está associada a mecanismos epigenéticos, né, mecanismos exclusivamente epigenéticos. Né? E existem trabalhos, inclusive, que relatam, em geral, essa memória ela pode durar 2, 3 gerações, mas tem trabalhos que já relataram em Arabidopsis a duração de 6 a 8 gerações. Quer dizer, uma marca epigenética dada numa geração passa para várias gerações daquela mesma planta. Então, o impacto disso, né, em termos de, por exemplo, dinâmica populacional, né, porque aqui a gente está falando, na verdade, de uma memória que ela transcende, né, o efeito do indivíduo, porque à medida que essa memória ela passa de uma geração para outra, o efeito dela já é um efeito populacional, né, populacional, né, e ser um efeito populacional, isso pode ter eventualmente alguma repercussão adaptativa para aquela planta, né, e eventualmente até evolutiva. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né, que surgiu mais a partir da final da década de 90, né, esses estudos de memória transgeracional. Até porque havia até um tabu, né, que quem é da biologia, né, já conhece esse tabu, né, que é aquela transmissão dos caracteres adquiridos, né, da herança lamarquista. Claro que não está falando isso, né, mas está falando de características, de experiências que a planta passou que geram marcas epigenéticas, né, seja no DNA ou particularmente nas estonas, né, que mudam o acesso, né, da maquinaria metabólica a um gene em particular, e essas marcas elas podem perdurar, né, ao longo de gerações. É claro que isso pode ter um efeito positivo ou negativo muito grande, né, na maneira como as gerações futuras vão lidar, né, com situações adversas. Né? Então esse é um aspecto muito interessante, né, mas é um aspecto de extrema complexidade, porque a ação dessas marcas epigenéticas transgeracionais, elas de certa forma vão atuar em conjunto com essas memórias de curto prazo. Quer dizer, então, acaba tendo ali uma certa sobreposição, né, de uma memória que eventualmente veio dos parentais com as memórias que vão sendo formadas pelos indivíduos. Né? Então deve ter um crosstalk ali de diferentes mecanismos de memória, né, em outras palavras que eu quero falar para vocês. Mas o que é interessante que é o seguinte, né, isso reforça, né, aquela ideia de que é muito difícil você repetir do ponto de vista formal um experimento. Quer dizer, você nem usa, né, o mesmo pool genético. Você pode até dizer que você usou o mesmo cultivar de planta, mas não são as mesmas sementes. São de gerações diferentes, gerações que passaram por experiências diferentes. Então, os resultados, né, de respostas ao ambiente não vão ser exatamente as mesmas. Até porque também as condições ambientais nunca são exatamente as mesmas. Né? Então é uma coisa muito interessante, né, que de fato a gente trabalha com uma incerteza muito grande das respostas. Cada experimento é um experimento, cada planta é uma planta. Né? Então a ideia da repetibilidade, né, de experimentos com plantas, né, é muito limitado. Né? É muito limitado em todos os aspectos, né, em função, né, da possibilidade, né, dessa memória transgeracional. E essa memória transgeracional, ela vai depender também se o aspecto de propagação é sexuado ou assexuado, né? Porque uma coisa, né, é a memória transgeracional
passada por meiose, né, a partir da formação de sementes, né, propagação sexuada. Em geral, né, as meioses elas tendem a apagar as marcas epigenéticas, né? Pelo menos era considerado isso, eu lembro até a década de 90 que a meiose ela apagava qualquer marca epigenética, né? Mas novas evidências surgem que mesmo, né, em propagação sexuada, né, algumas marcas persistem, né? E por outro lado, né, a gente tem aquelas plantas, né, perenes ou semiperenes que se propagam vegetativamente. Aí essas marcas epigenéticas, né, elas podem ter uma velocidade, né, e uma duração, né, na propagação ainda muito mais longa, né, do que quando a reprodução envolve meiose, né. Então, isso é muito interessante, né, porque acaba gerando uma complexidade muito grande nos nossos experimentos que, em geral, a gente desconsidera, né. Algumas respostas que a gente está medindo específicas, né, que, na verdade, são respostas que são dependentes, né, do histórico, né, do passado da tua planta ou até da tua população, né. Então, isso é algo bastante interessante, né. Então é proposto, né, um mecanismo, né, um mecanismo geral, né, de memória em plantas, que é um mecanismo associado, né, com o desbloqueio de genes que eventualmente estão bloqueados e que efetivamente vão desencadear, né, determinadas respostas específicas a determinados estímulos específicos, né. Então, o processo de bloqueio e desbloqueio desses genes, né, podem estar associados com moléculas efetoras, né, com o clock biológico, com memória epigenética, né. Isso tudo vai depender dos estímulos percebidos pela planta e dos processos de sinalização elétrica, hormonal, por pequenos RNAs, cálcio, né. Então, existe toda uma maquinaria, né, de regulação, né, dos genes que podem estocar essa memória, né. Então, você tem um gene lá que está bloqueado, esse gene ele é desbloqueado e eventualmente ele pode perdurar desbloqueado, né, e permitir respostas antecipatórias, antecipatórias não, respostas mais rápidas, mais eficientes, né, e eventualmente até antecipatórias, né. Isso aí isso é mais difícil encontrar evidências, né, de que a planta ela pode responder por antecipação, né, a um estímulo percebido. Mas enfim, isso abre aí grandes possibilidades, né, para a gente entender os mecanismos por trás, né, do bloqueio e desbloqueio desses genes que vão conduzir, né, essa memória, né, de um estímulo para o outro, né. Então isso de fato é algo que pode interferir muito, né, na maneira da gente interpretar dados, né, de experimento, quer dizer, levar em consideração variáveis que normalmente não são consideradas, né, como o histórico recente da planta, variações ali nas condições de cultivo, durante o experimento, né, e coisas assim do gênero. Tá? Bom, algumas coisas, pessoal, é importante a gente marcar bem, né, para não criar confusão, né, com essa memória humana, digamos assim, né. Então, o primeiro aspecto é o seguinte, né, a planta ela memoriza não o estímulo em si. O que ela memoriza? Ela memoriza o tipo de resposta metabólica. Né? O que é memorizar o estímulo em si? Por exemplo, a nossa memória, ela memoriza o ambiente, né? Ela memoriza uma imagem, ela memoriza uma sensação, ela memoriza um fato que aconteceu. Você lembrar um fato. Né? A planta não tem esse tipo de memória. Né? Essa memória, né, é uma memória metabolicamente, né, ou morfogeneticamente formada na planta. Então, ela não lembra um evento. Ela não tem a lembrança de um evento. Né? O que ela tem, o que é memorizado é a resposta metabólica a um dado evento. Né? Então, isso é importante porque isso diferencia, né, a memória de plantas, né, da memória especialmente de animais superiores e humanos. Né? Então, embora sejam memórias, são tipos diferentes de memórias. Por quê? Porque são sistemas
de processamento de memória diferentes, né? Um é neuronal e outro é metabólico, né? Mas a memória é criada, né? E o que é importante no caso de uma planta, que em condições naturais, né, memorizar o balanço, né, energético, os requerimentos para o crescimento e defesa da planta. Né? Então, em outras palavras, né, as respostas homeostáticas que a planta dá para manter o seu equilíbrio no ambiente variável, né, é que de fato gera memórias, né? Não qualquer tipo de alteração metabólica que pode acontecer. Né? Porque boa parte das informações geradas, né, elas são apagadas. Né? E isso é muito importante. Né? Então isso é importante ficar claro. Né? O tipo de memória. Né? A memória em planta é uma memória metabólica. Ponto. A gente pode até considerar, né, que, por exemplo, como a planta é um organismo modular, né, em diferentes ambientes, né, a planta vai ter variações morfológicas diferentes também. Né? Quer dizer, numa mesma planta existe uma diferença anatômica, por exemplo, muito grande entre uma folha de sol e uma folha de sombra. Né? E isso é uma marca, né? É uma memória. Quer dizer, a arquitetura anatômica vai influenciar, a arquitetura anatômica formada em diferentes ambientes que a planta convive, isso vai gerar, né, toda a mudança, né, de resposta fisiológica. Né? Vocês lembram, por exemplo, da aula do professor Rafael, né, ele falando sobre a condutância do mesofilo, o quanto isso está ligado à estrutura anatômica da planta, né, e, consequentemente, altera as respostas fotossintéticas da planta. Né? Então, isso aí, obviamente, seria uma memória estrutural, né? Um tecido que se formou em resposta a um estímulo que perdura na planta e altera, né, as respostas fisiológicas daquele tecido no futuro. Né? Enfim, mas não são lembranças de eventos, né, e sensações, é isso que eu quero dizer. Né? Deixar isso bem claro mesmo. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, esses mecanismos de memória, como são mecanismos metabólicos, né, envolvendo vias de transdução de sinais, né, envolvendo rotas metabólicas em particular, tudo isso tem um custo energético. Né? Então, a manutenção da memória, né, ela pode eventualmente trazer custos que prejudicam a performance da planta. Então, o ato de esquecer, né, o que a gente chama de resetting, né, apagar mesmo a memória, tem um componente importante para as plantas. Né? Por quê? Porque, veja bem, assim, qual que seria... A gente está pressupondo, né, e isso, como eu falei para vocês, é até um viés, de que a memória é sempre benéfica. Ah, a planta ela criou uma memória, então ela vai melhorar o desempenho dela. Não. Né? Por quê? Porque às vezes esquecer traz benefícios muito grandes. Né? O que acontece, por exemplo? Né? Quando a planta, olhando aqui do lado esquerdo, né? Por exemplo, quando uma planta ela passa por uma perturbação qualquer, né? Em geral, a resposta da planta vai ser reduzir, né, o gasto energético para a produção de novos tecidos, portanto a planta vai crescer menos, e investir mais em resposta de defesa, manutenção, né, reparo de dano e coisas assim. Então os mecanismos de memória, em geral, né, os mecanismos de resposta a perturbações estressantes, em geral, eles acabam diminuindo o crescimento da planta, porque o investimento de carbono sai da produção de biomassa para a produção de compostos de defesa, reparo de proteína, reparo de membrana e coisas assim. Né? Então, em geral, a manutenção da memória de uma planta durante muito tempo, após um período de recuperação, vai promover um crescimento menor da planta. Né? Promove um crescimento menor. Né? Entretanto, se a planta apaga, né, aquela memória, ela pode retomar o seu desenvolvimento normal. Né? Então é isso. Né? Então, assim, esquecer, né, uma eventual resposta de estresse, ela pode maximizar o crescimento da planta quando as condições voltarem a ser favoráveis, obviamente. Né? E, dessa forma, isso pode aumentar a produção da planta, né? Pensando particularmente em plantas cultivadas. Né? Então, assim, então existe um benefício, né? Existe um benefício em esquecer, né? Que é você retomar o teu crescimento, a planta retomar o crescimento,
né, de forma mais efetiva quando as condições forem favoráveis de novo. Né? Por outro lado, né, existe um custo para esquecer também. Né? Quer dizer, se a planta é muito desmemoriada, digamos assim, ela fica mais suscetível, né, a perturbações recorrentes. Né? E se ela fica mais suscetível a perturbações recorrentes, ela corre o risco, né, de passar por um estímulo mais severo, né, não estar preparada para aquilo e eventualmente morrer. Então aumenta o custo de fatalidade, o risco de fatalidade, né, de plantas sem memória, né, digamos assim. Né? E por outro lado, né, a formação, a manutenção de memória, seja de curto, seja de longo prazo, né, traz benefícios óbvios, né, como a gente discutiu. Primeiro, né, que uma proteção mais eficiente, né, quanto a estresses futuros, né, quanto a perturbações futuras. Né, e, consequentemente, né, a longo prazo, possibilita um processo de aclimatação da planta. Né, ou seja, caso o ambiente de fato ele esteja mudando, né, a planta tem a condição de se ajustar de uma forma mais permanente àquele ambiente, ou seja, se aclimatar. Então, esses processos de aclimatação, de rustificação de plantas, né, na verdade, ele se dá por mecanismo de memória, e isso é bom, obviamente. Né? Por outro lado, né, a manutenção de mecanismos de memória por um tempo mais do que o necessário, né, na época em que a planta está numa situação mais favorável para o crescimento, além de reduzir o propriamente dito crescimento, né, vai manter um custo energético alto. Quer dizer, a planta vai continuar investindo energia, ATP e carbono, né, para produzir aquela resposta, né, e isso pode atrasar o seu crescimento, reduzir a sua produção e, dependendo, né, das mudanças ambientais no futuro, gerar respostas mal adaptativas. Né? Quer dizer, você imagina o seguinte, né, que a planta gera uma resposta de inverno, no frio. Quer dizer, os mecanismos de resposta para o frio, né, obviamente são diferentes dos mecanismos de resposta para o calor. Né? Então, imagina você que a planta, que a duração da memória desses mecanismos de resposta ao frio invada, né, digamos assim, o período de aumento de temperatura. Quer dizer, isso é uma memória mal adaptativa. Quer dizer, ela tem uma memória para responder a um estímulo, né, mas que não é adequado para responder a um outro estímulo. Né? Então, isso pode causar esses riscos, né, de memória mal adaptativa. Né? Então, existe, portanto, um trade-off, né, um balanço entre vantagens de esquecer e vantagens de guardar memória. Isso é muito contingencial, não tem uma regra para isso. É sempre melhor esquecer, é sempre melhor. Porque isso vai depender, como a gente vem falando, né, vai depender do genótipo da planta, se ela já é mais ou menos tolerante a um determinado estímulo, vai depender da combinação, da duração, enfim. Vai depender de uma série de fatores. Né? O fato é que esses mecanismos eles atuam concomitantemente. Né? E a observação, né, dos mecanismos de formação de memória ou resetting, né, ou recuperação, vai depender, né, do modelo experimental. Né? Aí a gente já entrando um pouquinho, né, numa proposta, né, de modelo experimental. Então, isso aqui, inclusive, esse modelinho aqui, eu tô chupando ele aqui das dissertações da Audrey e do Eliur, né, que qualificaram recentemente. Né? Mas a ideia é o seguinte, né, como é que a gente testa a memória em plantas? Né? Então, assim, como é que eu sei se essa planta gera uma memória, né, a duração dessa memória, enfim, como é que eu testo isso empiricamente, né, se eu tiver uma hipótese baseada na formação de memória? Bom, então o modelo experimental, né, é um modelo, na verdade, relativamente simples. Né? Ele é simples, mas ele é trabalhoso, né, porque ele gera tratamentos a mais do que um experimento normal de estresse-resposta. Né? Por quê? Porque você tem que submeter um grupo de plantas a um primeiro estímulo, né? Obviamente mandando plantas controle, né? E um grupo de plantas que não vai ser sujeita a um primeiro dado estímulo. Né?
Então, você vai ter, portanto, uma primeira resposta da planta. Né? Claro, esse estímulo vai depender do que você está trabalhando. Pode ser seca, temperatura, pode, enfim. Aí a criatividade é que manda. Né? Bom, mas o fato é o seguinte, você tem que dar esse primeiro estímulo, né? Eventualmente você avalia, né, a resposta nesse primeiro estímulo. Bom, o que é essencial depois, dado esse estímulo? Você gerar, né, um momento de recuperação, ou seja, remover aquele agente potencialmente estressor na planta, deixar as plantas durante um tempo relaxando, né, quer dizer, relaxar os mecanismos de defesa diretas, né, e finalmente, né, dar um segundo estímulo. Né. Perceba aqui, né, que esse tempo de recuperação ele é crucial. Por que ele é crucial? Primeiro, né, você tem que monitorar alguma coisa. Você tem que monitorar, né, algum parâmetro, um conjunto de parâmetros para dizer que, considerando, né, a resposta de plantas que não receberam o primeiro estímulo, ela voltou, né, de alguma forma. Então, a gente costuma usar muito, né, a condutância estomática. Por quê? Porque a condutância estomática, em geral, ela varia em função de N tipos de estímulo. Né? É difícil você imaginar um fator ambiental que não altere, de alguma forma, a dinâmica de abertura e fechamento dos estômatos. Né? É relativamente fácil de medir, é não destrutivo, né, via de regra, né, e permite você fazer um monitoramento, né, ao longo do tempo, né, não só da evolução, né, da resposta da planta ao estímulo, né, mas também ver o tempo em que aquela dinâmica estomática, aquela abertura estomática volta para uma situação controle. Claro que a gente não consegue monitorar tudo ao mesmo tempo, mas isso é uma marca. Né? E esse tempo de recuperação, como a gente falou, né, é o tempo de reset. Né? Então, assim, determinados mecanismos de memória, eles podem ser completamente apagados ou podem perdurar durante essa recuperação. Então, esse é um momento assim, até meio arbitrário, né? 24 horas, 48 horas, 72 horas. Na verdade, o que seria o ideal? Né? Você variar o tempo de recuperação. Mas percebam que isso aumentaria, né, a quantidade de amostras, né, porque você teria que testar recuperação em 24, 48, 72 horas, por exemplo. Mas enfim, dado a definição do tempo de recuperação, né, você vai submeter a planta a um segundo estímulo. Que segundo estímulo é esse? Aí a criatividade manda. Né? Você pode estar pensando em estímulo recorrente. O que acontece com a planta quando é sujeita a estímulos recorrentes? Que é comum no campo, né? Por exemplo, especialmente plantas que têm um período muito grande, né, de ciclo, eventualmente ela pode passar por diferentes momentos de falta d'água, né, ou diferentes picos de temperatura, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente pode testar exatamente, né, o crosstalk entre diferentes vias de resposta. Né? Então esse primeiro estímulo pode ter uma natureza, sei lá, térmica, o segundo estímulo uma natureza, sei lá, biótica. Né? Então você coloca a planta submetida a um patógeno qualquer, com um grupo de plantas que passou por um primeiro estímulo de temperatura alta, sei lá, e outro que não. Né? E aí a gente já tem aqui a possibilidade, né, de comparando as plantas que passaram pelos dois estímulos, né, com a planta que passou só pelo segundo estímulo. A diferença entre esses dois tratamentos, né, estou bagunçando aqui, né, a diferença entre esse tratamento que passou só pelo segundo estímulo e esse tratamento que passou pelos dois estímulos, a diferença, né, é um indício forte, né, de que ocorreu algum mecanismo de memória. Qual é esse mecanismo? Vai depender da tua capacidade de análise daqueles mecanismos que a gente definiu aqui. Mas aqui você identifica a memória. Agora, uma coisa que é muito interessante é que essa memória, né, a gente tem observado que muitas vezes ela se manifesta mais na recuperação. Quer dizer, as plantas, né, se for uma memória que melhora, né, digamos assim, a condição de resposta ao estresse de uma determinada planta, essa memória ela tende a se expressar, às vezes, até mais na recuperação, quer dizer, a planta se recupera mais rápido. Mais rápido. Eventualmente você pode não encontrar tanta diferença aqui,
Mas quando você analisa a capacidade de recuperação daquelas que passaram por estímulos recorrentes ou não, né, a resposta pode estar diferente. Então é muito importante, né, você não parar seu experimento aqui no segundo estímulo. Né, você andar mais e analisar a segunda recuperação. Né. Dependendo dos objetivos, obviamente, você vê o efeito de um terceiro estímulo e assim por diante. Né. Então, como eu falei para vocês, a criatividade e as possibilidades, né, de montar o experimento é que mandam. Né. Então, isso aqui é um aspecto metodológico, né, que podem ter variações aqui sobre o mesmo tema, claro. Né. Então, aí vai depender muito, mas esse seria um modelinho padrão. Né. Esse primeiro estímulo, né, em geral, né, a gente chama ele na literatura de priming. Né. Existe um pouco de confusão sobre isso, porque assim, o termo priming ele foi inicialmente usado, né, em trabalhos com estresse biótico. Né, as plantas primate, né, quer dizer, as plantas que sofreram uma primeira infecção e depois você vê aquela resposta de hipersensibilização depois. Né. Mas esse termo acabou sendo, digamos assim, englobado de uma forma geral, né? Mas o priming, né, seria aquele primeiro estímulo que você dá na planta, né, que eventualmente pode disparar, né, um mecanismo de memória que você vai ver posteriormente acontecendo. Né? Então aqui a gente pode encontrar, né, as plantas primed e não primed, quer dizer, primeiro estimuladas ou não estimuladas. Né? Então esse é um termo que é usual. Né? Mas ao mesmo tempo, eu já encontrei assim na literatura, né, e até eventualmente em parecer de revisores, né, confundido o priming com a memória em si. Não, o priming é um efeito de pré-tratamento, digamos assim. Entendeu? Então a gente pode encontrar esse tipo de coisa. Quer dizer, você tem uma primeira exposição, né, a planta pode até dar uma baqueada, aí você recupera essa planta, e aí numa segunda exposição, né, quando ela passa pelo mesmo evento aqui, né, no caso de desidratação, essa planta ela tem uma performance melhor, né, do que quando ela recebeu primeiro. Né? Então isso seria uma resposta desejável, mas como eu falei para vocês, eventualmente essa plantinha aqui pode morrer. Quer dizer, ela não morre no primeiro, mas morre no segundo. Né? Significa que a informação estocada, né, ela reduziu a habilidade das plantas responderem ao determinado ambiente. Né? Então, então a gente tem esse modelo aqui. Né? Então a gente tem uma situação, né, das plantas em repouso, né, dá um primeiro estímulo, prime, mede uma resposta, dá um tempo de recuperação e vê o que acontece com essa resposta, se ela aumenta ou não, né, no segundo estímulo. Né? Eventualmente, como eu falei para vocês, né, você vai ter uma resposta que não recupera. Né? Mas a memória propriamente dita, né, ela é marcada, né, quando você tem um evento de recuperação, quer dizer, aquela resposta atenua e depois ela vem com uma intensidade diferente, né, do primeiro estímulo. Né? Então esse aqui é o mecanismo geral para a gente indagar sobre isso. Tá? Bom, aí é o seguinte, quando a gente propriamente dito fala de uma memória que aumenta a performance da planta, ou seja, o que a gente está querendo dizer na verdade? A gente está querendo dizer, em outras palavras, que a planta aprendeu com a experiência. Ela otimizou a resposta dela, né, a estímulos futuros com a experiência. Isso é o que a gente chama de aprendizagem. Né? Então é quando a memória ela aumenta a performance da planta, ela melhora a performance da planta. Né? Ou seja, nem toda resposta de memória é uma resposta de aprendizagem. Então isso é importante marcar. Né? O termo learning, né, ele é menos usado atualmente do que o termo memória, mas como vocês podem ver aqui, né, já está surgindo uma literatura especializada, né, em que esse termo ele vem sendo usado também de uma maneira bastante frequente, o learning. Justamente para diferenciar do que é só memória, né, e uma memória que eventualmente contribui, né, com a aprendizagem da planta. Né? Então a aprendizagem é essa habilidade de você resolver os problemas de forma cada vez mais eficiente, né, baseado
nas experiências passadas, né? Essas referências eu coloquei lá no e-aula para vocês, várias delas, inclusive. Tá? Bom, então é isso, né? Então, quando a gente expõe as plantas a uma condição subletal, né, isso é importante, né? Você pode dar um primeiro estreia na planta que você mata ela, né? Você vai ver se ela aumenta a responsabilidade no sentido de melhorar a performance, né? Então, aí, nesse caso, em particular, sim, né, a gente pode usar o termo de aprendizagem em plantas. Né? Só que essa aprendizagem em plantas, né, ela pode ser diversificada também. Tem aquela aprendizagem, né, que a gente já se referiu antes, né, de habituação, né, quer dizer, quando a planta ela é sujeita a estímulos repetitivos, né, ela acaba ignorando aquele estímulo e para de responder. Né? Isso acontece, obviamente, quando o estímulo ele, ele não ameaça a sobrevivência da planta, quer dizer, é um estímulo que não causa dano, né? Mas que ela percebe. Né? Então, isso é uma questão interessante. Né? As plantas, como a gente tem dito, elas têm uma capacidade muito grande de perceber N tipos de estímulos, suas combinações. Né? Então ela responde a muitas coisas. Mas nem todo estímulo é um estímulo que gera dano na planta. Né? E as plantas, né, parece, né, que têm a habilidade, né, de fazer essa diferenciação entre o estímulo repetitivo que causa dano e o estímulo repetitivo que não causa dano. No caso do estímulo repetitivo não causar dano, ela simplesmente passa a ignorar aquele estímulo, ela habitua e não responde mais. Aquela resposta de dessensibilização a um estímulo específico. Não que ela perca a capacidade de responder a qualquer outro estímulo. Né? Isso é outra história. Isso envolveria eventualmente um esgotamento energético, ela para de responder a qualquer coisa. Não é isso. Ela para de responder a um estímulo específico reconhecido como não danoso. Né? Então isso é memória de habituação. Né? Então isso é uma coisa interessante. Quer dizer, eventualmente, né, se a planta passar por estímulos muito repetitivos, né, ela pode ignorar aquilo lá. Então, nesses experimentos que a gente mencionou, né, sei lá, de 2 estímulos, 3, dificilmente vai acontecer isso. A aprendizagem por habituação parece que ela está associada com uma repetição de mais longo prazo, maior, né, dos estímulos. Né? E uma outra hipótese, né, na verdade isso é mais uma hipótese que inclusive vem sendo contestada, mas é uma hipótese muito instigante, na verdade, é a capacidade das plantas produzirem memórias por associação. Né? Isso é uma coisa muito, muito, muito sofisticada. Né? Porque o que seria uma memória por associação? Seria aquela capacidade, né, que, por exemplo, nós temos muito, né, de observarmos um evento, né, repetitivo, né, e correlacionarmos esse evento repetitivo com a ocorrência de um outro evento repetitivo. Né? Então, isso é associação. Né? Então, por exemplo, né, a gente, durante toda a nossa vida, né, a gente aprendeu a associar formação de nuvens cinzas no céu com a possibilidade de chuva. Né? Então, assim, a gente aprendeu, assim, olha, toda vez que formam determinados tipos de nuvem, né, existe ali uma probabilidade de chuva. Então, o que a gente faz? Né? A gente observando o fator nuvem, né, a gente pode responder antecipadamente a possibilidade de chuva. Então, por exemplo, você pegar o teu guarda-chuva, né? Não está chovendo, mas você associa, né, um evento com o outro. Né? Então isso é aprendizado por associação. Isso é muito sofisticado, porque não é uma resposta ao mesmo elemento repetitivo. Né? É de fato você olhar uma coisa, né, e aprender que quando isso acontece, aquilo também acontece. Né? Então, mas veja, isso também não é algo que é absolutamente associado a organismos com cérebros enormes. Né? Esse tipo de comportamento por associação, né, aprendizagem associativa, ela foi observada em bactéria, né, na Escherichia coli. Né? A Escherichia coli é uma bactéria que vive no nosso intestino, né,
que ela tem ela tem um switch, né, de metabolismo aeróbio e anaeróbio. Quer dizer, quando ela está dentro de um ambiente com baixo oxigênio dentro do nosso corpo, ela habilita, né, o metabolismo fermentador dela, anaeróbio. Quando a bactéria está num ambiente com alto nível de oxigênio, ela liga o dispositivo aeróbio de respiração, né, respiração propriamente dita. Entendeu? O que acontece? Acontece o seguinte, né, que um experimento, inclusive foi publicado na Nature, na Science, alguns anos atrás, muito interessante, que é o seguinte: além dessa questão da variação de oxigênio, quando a bactéria está dentro do corpo humano, a temperatura é maior em geral do que quando está fora. Claro, nosso corpo está a 36 graus, 37 graus. Fora, né, a temperatura, enfim, normalmente não é essa. Né? Então o que aconteceu? Verificaram que mesmo quando a bactéria está em altos níveis de oxigênio, quando a temperatura tende a chegar na temperatura corporal, ela muda o metabolismo para anaeróbio, que é uma coisa fantástica, porque isso deveria depender exclusivamente da disponibilidade de oxigênio. Mas tudo sugere que a bactéria associou, né, temperatura alta com ambiente com baixo oxigênio e já muda o metabolismo dela de aeróbio para anaeróbio. Né? Então, esse grupo de pesquisa liderado pela professora Mônica Galiano, né, ela tentou, né, verificar isso em plantas, né, nesse trabalho que foi publicado na Scientific Reports em 2017. Foi um trabalho que teve uma grande repercussão, né, mas que esse ano, particularmente, ele foi questionado, né, porque um pesquisador, se não me engano, grego, não lembro agora, ele tentou repetir o experimento, inclusive assim, estatisticamente mais robusto, e não encontrou os mesmos resultados. Mas que resultados foram esses? Né? Nesse experimento da Mônica, ela tentou associar presença de luz com vento. Né? Então, o experimento era bem interessante, né? Experimento feito com ervilhas, né, que cresciam em vasos, né? E esses vasos eles eram cobertos com esse tubo em Y aqui, né? Um labirinto em Y. Né? E vários grupos de plantas, né, eram submetidas, né, a um lado do labirinto com luz, né, o outro sem nada, né, e um outro tratamento com luz e vento, enfim, diferentes tratamentos. Mas a questão é o seguinte, né, obviamente, né, que a planta, né, por fototropismo, ela tende a crescer onde tem a luz. Né? Então, se tem uma fonte de luz, né, a fonte de luz está aqui, a planta vai crescer para cá. Né? É isso que acontece. Né? Mas o que aconteceu? Né? Um grupo de plantas, né, foi sujeito a uma combinação de fatores luz e vento. Quer dizer, a planta passou por uma fase de treinamento em que sempre onde havia luz, havia vento. Sempre. Né? Então isso virou uma condição de habituação. Né? Bom, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, quando a planta era submetida a vento e luz, ela continuava a tender para vento. Mas, né, e aí vem a coisa interessante, quando a planta era sujeita a um tratamento em que de um lado do tubo havia vento e do outro não, e nem luz, a planta tendia a crescer em direção ao vento. Quer dizer, de certa forma, a interpretação é que ela associou, né, de alguma maneira, né, a presença de luz com vento. Então, o fato de você não ter um estímulo luminoso direto, mas ter um estímulo de vento, isso conduziu, né, um grupo estatisticamente significativo de plantas a crescer em direção ao vento. Né? Então, isso foi um primeiro indício, né, da possibilidade das plantas formarem memória associativa, que é algo absolutamente interessante. Né? Mas, como eu falei para vocês, esses estudos eles levantaram essa hipótese, né? Mas precisa ainda de muito teste para corroborar de fato esse mecanismo, né? Possível de memória associativa, mas que é uma coisa fantástica. Mas eu, particularmente, confesso para vocês que eu acho que esse não seria um processo para organismos modulares evolutivamente interessante, porque, diferentemente dessas condições experimentais artificiais, né, no ambiente natural,
as plantas, os módulos da planta vivenciam diferentes ambientes com diferentes combinações. Então, eu acho pouco provável, para falar a verdade, né, que existam associações adaptativas consistentes entre diferentes fatores, né, fatores de natureza diferentes. Mas enfim, a simples possibilidade disso poder ser desenvolvido já é muito, muito instigante. Né, muito instigante. Então, percebam, né, que o que a gente está falando aqui, pessoal? A gente está falando que as plantas desenvolvem um mecanismo de memória, né, e esse mecanismo de memória, né, já bastante consolidado em vários aspectos, ele permite, eventualmente, as plantas aprenderem, né, melhorar a sua performance no ambiente. Né. Esse tipo de comportamento, né, é o mesmo modelo que a gente usa para analisar sistemas cognitivos, ou seja, sistemas que têm exatamente a capacidade, né, de experienciar, né, diferentes situações no ambiente, perceber essas situações no ambiente, produzir memórias, aprender com essas experiências, né, de maneira a manter-se, né, de uma forma mais próxima ao seu tempo de vida normal e aumentar eventualmente o seu fitness dentro da população. Né? Então, esses componentes, né, de memória, de aprendizagem, são componentes que são os componentes que são considerados justamente nos modelos cognitivos, humanos e animais, ou seja, quais forem. Então, existe uma ciência, que é as ciências cognitivas, né, que estudam exatamente sistemas que são capazes de perceber continuamente o ambiente, processar essa informação, gerar memória e produzir respostas coerentes ao estímulo. É uma resposta coerente, quer dizer, então assim, quando as plantas são sujeitas a diferentes estímulos, ela gera respostas para aqueles estímulos, né, ou eventualmente respostas para combinações daqueles estímulos. Né. Então, as respostas que as plantas dão não são respostas arbitrárias e aleatórias, são respostas baseadas num mecanismo de percepção e de ação. Isso, né, do ponto de vista teórico, isso configura um sistema cognitivo, um sistema com capacidade de memória, aprendizagem, né, eventualmente fazer escolhas, isso é um ponto bastante crítico, né, e direcionar o seu crescimento, quer dizer, então essas habilidades que a planta tem de perceber o ambiente direcionam, né, o crescimento da planta. Né, o crescimento radicular para a fonte de fósforo, para a fonte de água, direciona, a planta tem um crescimento também direcionado, né, modulável. Né? Então, assim, existem várias evidências, né, de que plantas não são organismos reativos. Plantas, na verdade, são organismos, sistemas cognitivos, né, que têm uma capacidade imensa de sentir, né, o ambiente, no sentido de perceber e agir sobre, né, cujas respostas são respostas compatíveis com o que é percebido. Em outras palavras, as plantas têm, né, o que a gente chama de capacidade de resolver problemas, que é um dos conceitos gerais de inteligência. Né? Inteligência é um outro termo, né, que ele pode ter várias definições, na verdade tem várias definições, mas a definição geral, bastante usual em várias áreas, desde da computação até na própria psicologia, ciências cognitivas, é que a inteligência é a capacidade de um determinado agente solucionar problemas. Então, nesse sentido, né, o que a gente tem considerado, né, que plantas são, de fato, sistemas cognitivos inteligentes. E por que não se elas são? Né? Então, o que a gente tem discutido, né, e essa história toda começou com o professor Anthony Trioavas, né, aí no final da década de 90, né, mostrando que não há motivo para não atribuir às plantas aquilo que elas são, né, sistemas cognitivos inteligentes capazes de perceber o ambiente, de produzir memórias, produzir respostas de aprendizagem, né, ou seja, são organismos que têm habilidade cognitiva. Né.
e que não é admitido por uma questão absolutamente antropomórfica. Não, porque só quem tem inteligência são seres que têm cérebro. Nada disso. As plantas não têm cérebros e são extremamente hábeis, né, em lidar com tudo que acontece nela. Né? Então esse trabalho aqui do Trio Avos, né, é um trabalho que assim, eu considero um trabalho seminal, né, em que colocou essa questão, né, na comunidade científica de uma forma bastante séria, né, e que vem ganhando cada vez mais repercussão. Né. Mas, obviamente, é uma questão que depende muito de interpretação, depende assim até do viés, né, que você considera, etc. Né. Então é algo que está em debate. Né. Inclusive, assim, em 2018, o Daniel Chamovitz ele publicou esse trabalho, esse opinion aqui na Nature, inclusive no Nature Plants, né, dizendo o seguinte, meio que assim, olha, plantas são inteligentes, e daí? Né? Assim, aqui, no caso, ele estava sendo irônico. Não, vocês querem chamar a planta de inteligente? Porque, tá, mas e daí? Né? Então, quer dizer, e daí o quê? Como é que ela faz isso? Né? Na verdade, o espírito desse trabalho é assim. Né? Assim, mas inteligente como? Como é que ela faz isso? Né? E aí, esse ano, né, no começo desse ano, né, saiu esse trabalho. Plantas são inteligentes, dessa forma. Né, aqui explicitando, né, o que é inteligência em plantas, os mecanismos de inteligência, memória, blá blá blá, adaptação, etc, etc. Né? Então, é legal isso, né, para vocês perceberem que mesmo que existe um debate na ciência. Né? A ciência não é aquilo que está no livro do Thales e é uma Bíblia, que não é uma Bíblia. Né? A ciência é uma coisa viva, móvel, né, que à medida que a gente vai experienciando, né, analisando as plantas, observando seu comportamento, saindo fora da caixa, né, a gente começa a perceber que as plantas não são organismos reativos, que a gente pode controlar o crescimento dela. Ah, põe um adubinho aqui, ela vai fazer isso, põe ela com essa bactéria, ela vai fazer aquilo. Ah, com CO2 ela sempre vai fazer assim. Quer dizer, a planta não é um organismo reativo, que a gente regula ela do jeito que a gente quer. Não. Né, são organismos sencientes, capazes de perceber as minúcias do ambiente dela, processar essa informação localmente, sistemicamente, né, e produzir as respostas que são compatíveis, né, com aquela situação ali. Né, e que não se repete necessariamente, mesmo quando o estímulo é recorrente, né, que é o caso da formação de memória. Né? Então, essa é uma perspectiva que eu particularmente sou adepto delas, né? Vocês podem imaginar, né? Mas que eu acho ela, no mínimo, né, muito interessante e possibilita a gente produzir hipóteses que normalmente não são feitas. E hipóteses novas, né, sempre geram trabalhos originais. Né? Então, essa questão é uma possibilidade da gente ir além, né, do que se sabe dos mecanismos, entre aspas, né, bem definidos de resposta à planta. Não. Como esses mecanismos variam à medida que a planta passa por um estresse recorrente, qual é o crosstalk que existe entre estímulos separados, como é que isso perdura no tempo, como é que isso passa de uma geração para outra, será que dois genótipos respondem da mesma forma? Quer dizer, existem infinitas perguntas, né, à medida que a gente considera novos conceitos, né, no estudo de interação planta-ambiente. Né? Então, finalizando, né, assim, a resposta é sim, as plantas têm memória. Né? As plantas têm memória, sendo um conceito estrito da definição e os mecanismos, sim, plantas têm memória. Então, é absolutamente razoável, correto, né, a gente atribuir esse aspecto, né, de memória em plantas e, como a gente viu, né, a capacidade de aprendizagem. Tá, pessoal? Bom, e assim, como é a nossa última aula também, né, eu quero deixar uma mensagem para vocês, ó, que é uma das, como é que fala? É uma das marcas ali do laboratório que eu falo para meus alunos. Isso eu aprendi com o Rafael, viu? Assim, seja KISS. Né? O que é KISS? Assim, KISS é o seguinte, né? É manter o seu trabalho assim, simples, curto e sexy. Né? Então, assim, o trabalho científico, né, ele não precisa ser uma coisa muito complicada, muito elaborada, cheia de dados, não. Ele pode ser simples, curto, interessante. Né? Então, a partir do momento que a gente tem perguntas interessantes para serem feitas,
a gente pode produzir trabalhos interessantes para serem feitos. E mesmo quando a gente tem uma infinidade de dados, né, a ideia é ser o mais quis possível. Né? Então, assim, ter aquele em inglês o termo assim, appealing. Né? Porque hoje existem centenas de trabalhos em qualquer área que vocês vão fazer. Né? Então, assim, uma forma da gente tentar se destacar é fazer perguntas interessantes, é fazer perguntas instigantes, né? Perguntas sexys, né? E trabalhos que conseguem, de uma forma relativamente simples, demonstrar, né, certas hipóteses não triviais. Né? Então essa que é a ideia. Né? Então sejam quis, né, nas dissertações, teses e artigos de vocês. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui.